Daremos continuidade nessa quarta-feira ao nosso planejamento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e também dos jogos de playoffs da Sul-Americana, jogos de ida. Tá? Então temos um brasileiro disputando o playoff nessa quarta-feira, que é o Bragantino pegando o Barcelona de Guayaquil. Além disso, o Boca Juniors entra em campo com o Del Valle e a Universidade Católica do Equador pega o Libertad. No Campeonato Brasileiro, destaque para Botafogo e Palmeiras, confronto que teoricamente definiu ali, vamos dizer assim, né, o início da queda do Botafogo. Foi mais ou menos esse molde aí, né? Botafogo em casa vencia o Palmeiras, se não me engano, por 3-1. Tiquinho Soares tinha um penal para bater, perdeu o penal. E ali o Hendrick, depois o Murilo no final, viraram para o Palmeiras e dali para frente o Palmeiras caminhou em direção ao título. O Botafogo acabou não conseguindo conquistar esse título. E a gente tem novamente esse confronto com as duas equipes na parte de cima da tabela. De novo, Botafogo líder, Palmeiras ali no cangote. Né? Temos São Paulo e Grêmio. Grêmio classificou contra o Operário na terceira fase da Copa do Brasil. E o time do Vasco, que está em boa fase, anunciou duas grandes contratações agora, enfrenta o Atlético Goianiense. Porém, a fase do Vasco fora de casa continua teoricamente ruim. A gente vai falar disso. Para terminar, tem Fortaleza e Vitória com Fortaleza pro mercado mais favorito. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 17 de julho. Antes da gente começar, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, ajuda muito, principalmente nessa época de intertemporada, onde, obviamente, as visualizações aqui no YouTube vão baixar bastante, mas eu vou continuar aqui com vocês. Vou estar de férias na maioria das minhas funções, não vou fazer trade nessa época, mas estarei por aqui ajudando vocês nesse planejamento de trabalho. Perfeito? Como se eu fosse trabalhar, sem problema nenhum, tá? Depois da Euro agora eu vou tirar um tempo de descanso do trade. Vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro primeiro. Primeiro jogo às 19 horas, Atlético Goianiense e Vasco. O mercado dando um leve favoritismo para o goianiense. E a gente vai tentar entender por quê, né? Por que esse favoritismo vem para o lado do goianiense. Nesse momento, o Vasco ele é melhor classificado do que o goianiense, né? O Vasco vem num momento, não vou dizer teórico não, é fato, tá? O Vasco vem num bom momento. Se a gente colocar aqui, desde aquela sequência horrível que passou para Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Juventude, o Vasco goleou o São Paulo, perdeu para o Bahia, tudo bem, o Bahia realmente é um time muito forte em casa, empatou com o Botafogo no Clássico Carioca em casa, venceu o Fortaleza dentro de casa, venceu o Internacional no Beira-Rio, vitória excepcional do Vasco, e agora a vitória contra o Corinthians, confronto teoricamente direto na parte de baixo da tabela, né? Então a fase do Vasco é muito boa, o momento do Vasco é muito bom, o Vasco anunciou mais duas contratações, maior destaque, óbvio, Felipe Coutinho, né? Tem todo, obviamente, o extracampo do Vasco, ele ainda está ali borbulhando por conta da SAF. Mas o momento do Vasco é muito bom. O goianiense, se a gente colocar os últimos jogos do goianiense, né, o momento não é bom. O goianiense não vence há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. São 3 derrotas consecutivas para Bragantino, Atlético Paranaense e Palmeiras. Marcou gol em quase todos esses jogos, tá? O Atlético Goianiense só não marcou gol contra a equipe do Juventude nos últimos jogos e do Cuiabá. De resto, marcou gol contra o Fluminense, contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra o Galo, contra o Bragantino, contra o CAP, contra o Palmeiras, enfim. É um time que marca com alguma frequência. Só que se a gente colocar na tabela de classificação, e aí a gente já vai para o nosso PDF de apoio, lembrando, se você não é membro do canal, além de apoiar minha criação de conteúdo, você tem acesso ao PDF de apoio todo santo dia. São mais de 150 competições. Nessa intertemporada é excelente, tá? Bate o olho para você ver. Você vê qualidades no Vasco ali? Não. Realmente você fala, pô, o Vasco tá mal. Fora de casa. Mas olha pro goianiense em casa. Não dá para confiar também, né? Com uma cotação de 2,25, é só o fator casa? Olha só, o Goianiense ficou sem marcar, teoricamente em poucos jogos, né? Dentro de casa, mas tudo bem. 30% dos jogos. Sofreu gol em todos os jogos, assim como o Vasco também sofreu gol em todos os jogos. O Goianiense sai um pouquinho mais na frente, tem um pouco mais de iniciativa. Mas é uma equipe que sofreu mais que o dobro de gols que marcou. Uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. O Vasco também, fora de casa, sofreu mais que o dobro de gols que marcou. Então assim, eu não tô aqui para elogiar o Vasco não, tá? O momento do Vasco é bom. Momento. Mas fora de casa, realmente o Vasco é ruim. Só que o Atlético Goianiense é ruim em casa e o momento dele é ruim. Então não faz muito sentido, na minha cachola, essa cotação do Goianiense aqui a 2,25. Nesse jogo,
desse jeito, eu tô vendo algum valor pro lado do Vasco, tá? Olhando assim por cima, por alto. Alguma coisa de um handicap, talvez mais 0,25 pro Vasco, mais 0,5. Pode ser interessante uma dupla chance pro Vasco. Não duvido, tá? Não duvido mesmo. Realmente eu tô achando meio exagerado essa cotação. A gente poderia, por exemplo, olhar para o handicap do Vasco. Por exemplo, se o Vasco perder por um gol, a gente poderia, por exemplo, pensar até no mais 0,75 do Vasco. Seria se o Vasco perdesse por um gol, você perderia apenas metade da stake. E olha que a odd do mais 0,75 não deve estar tão ruim, tá? Então, sinceramente, olhando por alto, eu tô vendo aqui uma cotação um pouco mais puxada para a equipe do Goianiense. E o Vasco vem num bom momento e eu respeito muito essa questão do momento, tá? Não é um Vasco dominante, mas é um Vasco que vem jogando com uma garra bem interessante, tá? Então, para mim, é um jogo aqui para correção de preço. Não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols, porque tanto o Vasco quanto o Goianiense sofreram um gol em todos os jogos. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 86% dos jogos do Goianiense em casa são over 1,5. Ou foram, e 86% dos jogos do Vasco fora também foram. Não puxaria a corda para 3 gols, mas 2 eu acho interessante, tá? Nenhum dos dois tem iniciativa de propor jogo, então pode ser aquele tipo de jogo mais kamikaze, mais laicar. Então cuidado nessa correção de preço para trabalhar isso. E são duas equipes com índices altos de cartão, principalmente o Goianiense. Talvez a equipe que mais tenha sofrido cartão ou uma das top 3, tá? 4,71 de média de cartões em casa. Então, para você que trabalha no mercado de cartões, esse jogo pode sim ser bem interessante. 86% dos jogos do Goianiense em casa, ele recebeu mais do que 2,5 cartões. E vale a pena ficar de olho nisso, tá? Olha só que curioso. 71% dos jogos do Goianiense em casa, tivemos mais de 6,5 cartões. Caraca, é cartão para mais de metro, né? É muito cartão. O Goianiense também teve aquela sequência de cartões vermelhos no início da competição, né? Então, ó, para mim, sendo o favorito, o Goianiense pode se complicar. São Paulo e Grêmio. São Paulo vem de derrota para o Atlético Mineiro fora de casa. Deu uma interrompida numa boa sequência do São Paulo. São Paulo tinha vencido o Criciúma, o Bahia, grande vitória. O CAP, grande vitória. E o Bragantino, e acabou perdendo agora para o Atlético Mineiro. Marcou gol, mas não conseguiu vencer. É favorito contra um Grêmio que ocupa nesse momento a 18ª colocação do campeonato e venceu apenas 3 partidas. Dá para dizer que a vitória do Grêmio contra o Operário já é o suficiente para fazer com que os ânimos do Grêmio se recuperem? Não, não é o suficiente, na minha humilde opinião, tá? O Grêmio ainda não venceu nenhuma partida fora de casa. O São Paulo tem bem mais vitórias, vem numa sequência muito boa em casa e acho que merece essa cotação, tá? O São Paulo, no estilo que a gente imagina de uma equipe de 1,65, ele teoricamente teria que dominar o jogo, mas não é muito a cara do São Paulo fazer isso. Contra o Criciúma, que foi um adversário um pouco mais acessível, se é que dá para se dizer assim, o São Paulo até dominou um pouco mais. Porém, vamos pegar um jogo do São Paulo aqui contra o Bahia. O Bahia é um time que gosta da posse. São Paulo acelerou e marcou. Foi muito mais efetivo do que propositivo. Contra o Bragantino, até teve um pouco mais de posse, mas não dá para dizer que isso aqui foi um amasso, né? Então, vamos dosar a expectativa nessa cotação de 1,65. Para mim, o São Paulo é favorito, sim, tá? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a essa cotação. Ela tá justa. E cotação justa, eu acho que não tem tanto valor assim a gente ficar apostando seco antes do jogo começar. Espera o jogo começar, tá? São Paulo tem mais iniciativa, falha pouco em marcar. O Grêmio tomou gol em todo o jogo, então acho que aqui a gente já pode pensar num cenário pelo menos para 2 gols também, né? Pelo menos. São Paulo sofreu relativamente poucos gols dentro de casa, né? 0,75, e o Grêmio marca pouquíssimo. Então por que eu pensaria em no máximo 2 gols? Porque o poderio ofensivo do Grêmio não é tão bom. Então se a gente pensar em gols aqui, o Grêmio talvez até consiga marcar um, mas a gente consegue pensar muito mais numa situação do São Paulo marcando. Então no máximo 2 gols eu olharia para esse jogo para pensar numa cotação mais elevada, né? Talvez uma cotação acima de 2 aqui pro over 1,5, tá bom? Para mim é um jogo que o São Paulo tem mais chance. E se o Grêmio conseguir segurar um pouco mais o São Paulo, uma cotação do São Paulo mais elevada pode ser interessante para você que quer trabalhar a favor do São Paulo. Eu não te aconselho fazer isso no pré-live, tá? No pré-live. Porque apesar de achar que o Grêmio não deveria, nesse momento do campeonato, já começar a pensar, pontuar fora e ganhar em casa para tentar escapar, não acho que é o momento. Tá cedo e o Grêmio não pode ficar contando que vai pontuar em casa porque nem tá jogando em casa ainda.
Então eu acho que o Grêmio ainda pode querer complicar a vida do São Paulo aqui, não vai jogar só pelo empate não, tá? Mas se você quer muito trabalhar a favor do São Paulo, espera uma cotação um pouco mais elevada, tá bom? Pelo menos na minha opinião. São Paulo vem num momento muito bom e essa derrota para o Galo não interrompe tanto assim essa sequência. Acho que é um São Paulo que continua muito, muito bem. Palmeiras e Botafogo. Como eu falei lá no início, o jogo que praticamente definiu o Brasileirão passado. Não foi ele especificamente, mas foi um duro golpe no torcedor do Botafogo, no Botafogo em si, e isso acabou culminando no título do Palmeiras. Mais um título do Palmeiras. E o Botafogo vem forte de novo. O Botafogo assumiu a liderança do campeonato, né? Nesse momento ocupa aqui a liderança na mesma pontuação do Palmeiras, mesmo número de vitórias, empate, derrota, só que o Botafogo tem um saldo melhor. Se a gente colocar no PDF de apoio, a gente vai ver que nós temos um dos melhores mandantes da competição, que é o Botafogo, com apenas uma derrota, contra um dos melhores visitantes da competição, que é o Palmeiras. Então, por si só, essa cotação aqui, parelha, ela é ok. Não tenho nada a contestar, tá bom? Nada. Então, já de cara, se a gente não tem nada a contestar, é um jogo pra gente ficar de olho em correção de preço, se você é um trader. Agora vamos tentar entender se existe alguma informação a mais por aqui. Ó, jogos do Palmeiras fora de casa, o número de ambas marcam é baixo, né? Do Botafogo já é um pouquinho mais alto. O Botafogo não falhou em marcar em nenhum jogo em casa. Ótimo. Então o Botafogo não falha em marcar em casa nesses últimos 7 jogos, né? Nesses 7 jogos que ele disputou em casa. Porém, é uma equipe que sofre poucos gols. Daria para pensar no cenário de ambas marcam, mesmo o Palmeiras, talvez não tendo esse índice tão alto, sendo que o Botafogo é uma equipe que consegue marcar gol em todos os jogos? Não seria ruim, porque o Palmeiras tem um ataque muito bom também. Só que o Palmeiras e o Botafogo sofrem poucos gols. Então é aquele tipo de jogo, como mesmo no meio do campeonato, já pode meio que direcionar aqui quem vai mais à frente, quem vai mais atrás em relação a título, é aquele tipo de jogo que eu não duvido que possa ser mais under. Lembrando que o jogo da temporada passada foi 4-3. Se eu não estou enganado, ou 4-2, acho que foi 4-3. Exatamente, 4-3. Então, eu não acho que isso vai se repetir, porque são estilos diferentes. Nesse momento, eu vejo um Botafogo com um estilo um pouco mais diferente do que a gente tinha aquele Botafogo meio que porra louca do ano passado, que era um Botafogo muito agressivo no contra-ataque. Sofria muita chance de perigo. Por algum milagre de Deus não sofria gol em alguns momentos, né? Vamos ser sinceros. Eu lembro de um jogo do Botafogo contra o Grêmio que eu não conseguia acreditar como que o Botafogo não sofreu 3 gols naquele jogo. Contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Porque contra o Grêmio, no estádio do Vasco, né? Por conta do show do RBD, eu sempre brinco com os meus amigos botafoguenses que eles foram alugar o estádio para poder deixar o show do RBD acontecer, e aí o Soares acabou jogando, ele não ia jogar no campo sintético, e aí ele fez o que fez, né? Acho que fez um hat-trick lá contra o Botafogo e também foi um dos jogos que culminou nessa queda do Botafogo. Não é um Botafogo mais tão porra louca assim, é um Botafogo organizado, bem mais organizado defensivamente e que não tá contando tanto com essa coisa de uma equipe que não toma gol só por Deus. É um time mais organizado. Então eu não duvido que seja um jogo mais amarrado, não te indicaria gols por aqui no cenário pré-live. Theo, temos uma desvantagem de 2 gols no ao vivo. Opa, aí não faz sentido para a equipe que está atrás do placar ficar atrás do placar, ficar recuada. Ela vai para cima. Aí, num 2-0 para um lado para o outro, ou num 3-1 para o lado para o outro, pode ser interessante buscar mais um gol. Agora, uma equipe em vantagem que opta e escolhe mesmo, né? Você consegue perceber no campo que ela recua e não tem interesse de contra-atacar, ela tem interesse apenas de manutenção da vantagem. Você está olhando isso, você não vai trabalhar em gols, tá? Eu tomaria cuidado. Para mim, então, é um jogo mais puxado para uma correção de preço do que propriamente para o mercado de gols. Olha só, 71% dos jogos do Botafogo em casa foram over 1,5 e também 71% dos jogos do Palmeiras fora tivemos over 1,5. É um número baixo, tá? Poderia ser mais alto. Eu não puxaria tanto essa corda assim. Fortaleza e Vitória. Cotação do Fortaleza muito próxima, né? Mesma cotação do São Paulo contra o Grêmio. A situação é a seguinte, o Fortaleza dentro de casa é um dos melhores mandantes da competição. 5 vitórias consecutivas, tá? 3 empates e nenhuma derrota. 100% das vezes o Fortaleza saiu na frente do placar. Obviamente, não falhou em marcar em nenhum jogo, nem nos jogos que empatou. Ficou sem sofrer gol em 50% dos jogos. O Vitória fora de casa sofreu quase o dobro de gols que marcou, só teve uma vitória. Falhou em marcar relativamente pouco, tem uma média de 1 gol por jogo, não marcou em todos, mas tem uma média de 1 gol por jogo. Ficou sem sofrer gol em apenas 30% dos jogos, então é uma equipe que sofre com muita frequência. Dá para pensar no cenário de gols por aqui? Acho que sim, nós temos um Fortaleza que não falha, nós temos um Vitória que falha pouco,
Então, por si só, não duvido de um ambas marcam. Olha o mercado duvida. Não duvido de um over 1,5. Aqui com essa cotação eu não queria uma cotação um pouco mais elevada. Durante o ao vivo pode ser melhor, né? Se a gente pensar num cenário onde o Fortaleza tem um primeiro tempo muito sólido, dá para pensar, quem sabe, até numa situação de gols no primeiro tempo, né? Gol no HT. Temos aqui, ó, uma cotação. No início ela tá ruim, não demora muito, ela melhora. Tá? 8 gols marcados pelo Fortaleza, 4 gols sofridos pelo Vitória, pode ser interessante. No segundo tempo, é um momento onde o Vitória mais sofre gol, porém também é um momento onde o Fortaleza marca menos. Então é um segundo tempo mais xuxo, dá pra dizer assim, tá? 63% dos jogos do Fortaleza em casa foram over 1,5. Isso é muito? Não. Se fosse só pelo Fortaleza, não olharia pro mercado de gols. Mas como o Vitória tem marcado com frequência fora de casa, eu não duvido que a gente possa ter aqui pelo menos 2. Não vou esticar a corda. Acho que 2 pode ser o suficiente, tá? O Fortaleza tem uma proposta de jogo muito mais voltada para proposição, para ter a bola no campo ofensivo. Dá para ver aqui, ó, tem muito mais domínio, muito mais controle. O Vitória já joga muito mais no contra-ataque, tá bom? Então dá para pensar sim numa situação onde o Vitória neutralizado, um lei pior equipe em campo no Vitória pode ser interessante, tá? Vou marcar aqui como correção de preço e para provável 2 gols. Não duvido de uma vitória do Fortaleza, mais uma, né? O momento do Fortaleza é muito, muito bom. Só que, por exemplo, eu também achei que o Bahia venceria a equipe do Cuiabá. E o Cuiabá tinha mais ou menos essa mesma característica do Vitória, né? De marcar em quase todo o jogo. A diferença é que o Cuiabá já vinha complicando a vida do São Paulo, do Flamengo, fora de casa. O Vitória não fez tanta coisa ainda fora de casa. Por isso que o Fortaleza pode se aproveitar por aqui. Na Sul-Americana, jogo de ida, nós temos Barcelona de Guayaquil e Bragantino, playoffs, para saber quem vai para as oitavas de final. Lembrando, o Bragantino ficou na segunda colocação da Sul-Americana, o Barcelona desceu na Libertadores em terceiro lugar. Dentro do campeonato, de respectivamente das duas equipes, o Barcelona vem muito bem, né? Dentro de casa é o segundo colocado, segundo melhor mandante, tem uma iniciativa de mais de 70%, ficou sem sofrer gol na maioria dos jogos, tem um ataque muito forte, mas o nível de enfrentamento obviamente é diferente. E o Bragantino vem mal fora de casa, sofrendo muito mais gols e tudo mais. Porém, pelo fato de ser o jogo ida e volta, eu não tô vendo o Bragantino se expor tanto. Não tem necessidade. Se puder decidir em casa é melhor. O problema é jogar em Guayaquil, já estive lá, né, para a final da Libertadores. Jogar em Guayaquil não é fácil. Se você joga muito recuado, se você chama muito o Barcelona para cima, você tem um problema. Principalmente porque é uma equipe que sabe que precisa construir alguma vantagem dentro de casa, porque se vier decidir no Brasil, pode se complicar. Então, para mim, leia a pior equipe em campo no Bragantino, se o Bragantino tiver muito recuado, não é uma situação ruim de se pensar, tá? Uma dupla chance do Barcelona não é uma situação ruim de se pensar, tá bom? É claro que a gente tem uma memória muito boa do Bragantino na Sul-Americana, mas o grupo do Bragantino, junto com o Racing, era muito acessível, muito. Então, a gente não pode deixar isso transparecer tanto. O Bragantino foi muito bem na fase de grupos e só não se classificou em primeiro porque o Racing também estava muito bem, fez vários pontos, vários gols, um saldo muito bom, então ele vai complicar a vida do Barcelona. Pode acontecer, mas os adversários na fase de grupos da Sul-Americana do Bragantino eram bem acessíveis, tirando o Racing, é claro, tá? Então, para mim, é um jogo onde o Barcelona poderia ser um pouquinho mais favorito. Até porque o Bragantino está pensando, obviamente, no jogo da volta. E empatar fora de casa não é um resultado ruim. Agora, se você começa o jogo observando que o Bragantino está cagando, com perdão da palavra, para esse fator fora de casa, e ele não está jogando recuado, ele está jogando de maneira reativa ou propondo o jogo, aí esquece. Aí se posicionar contra o Bragantino vai ser, obviamente, uma situação ruim. Não vou te indicar gols aqui porque é o jogo de ida, a não ser que a gente tenha um placar desempatado com 2 gols. Um Barcelona com 2-0, um Bragantino com 2-0 ou algo com 2 gols de diferença, porque 1-0 no placar não classifica o Bragantino, também não elimina o Barcelona e vice-versa, tá? Não tem necessidade do Bragantino perdendo por 1-0 sair igual um maluco pra cima, porque senão ele pode tomar o segundo, ok? Então, não te indico pensar em gols, pelo menos no cenário pré-live. Durante o live pode ser interessante. Tá? Nas opções de jogos complementares, eu não falei muito dos outros jogos da Sul-Americana, mas nós temos o Libertad contra a Universidade Católica do Equador. Sinceramente, como o horário bate ali com o horário do Vasco, eu não vou trabalhar, mas se eu fosse, provavelmente focaria no jogo do Vasco, tá? Mas é uma opção de jogo complementar. Lembrando, ainda o primeiro jogo, o Libertad em casa, teoricamente, é favorito. E a gente tem também o Del Valle contra o Boca Juniors. Eu tava dando uma olhada aqui no PDF de apoio, olha como o Del Valle vem bem no campeonato dele, dentro de casa, com 6 vitórias em 8 jogos nesse início.
88% das vezes foi o primeiro a marcar. Tudo bem, é o Boca Juniors, mas provavelmente o Boca vem para tentar segurar para decidir em casa, né? O Del Valle é um time muito forte na Sul-Americana. A Libertadores também, né? Mas recentemente na Sul-Americana. Então pode ser um jogo interessante na correção de preço para você pensar em algo contra o Boca Juniors se ele não tivesse então interessado no jogo. Tá? Na Série B, a gente tem o CRB contra o Botafogo. O Botafogo se complicou no último jogo, né? Dentro de casa, a gente tinha comentado da cotação baixa do Botafogo e o Botafogo se complicou contra o Amazonas. O CRB, dentro de casa, vem de uma vitória contra o Curitiba. É uma equipe que não teve nenhuma derrota ainda dentro de casa. 4 vitórias e 2 empates. Não é uma equipe que marca tantos gols, é verdade, também não toma tantos gols. Geralmente os jogos do CRB são mais under. Fora de casa, o Botafogo teve 2 vitórias e 3 derrotas. Não é um dos piores visitantes, tá? Não é. Mas eu concordo com essa cotação aqui do CRB. Tá justo. Não vou dizer que tem valor, mas tá justo. Tá? Mas é um jogo com tendência mais under, principalmente o CRB, que puxa mais esse jogo para um jogo under. Tá? Operário e Goiás, cotação extremamente parelha. Geralmente na Série B o mercado dá muita ênfase para o fator dentro e fora de casa. O Operário teve apenas uma derrota em casa, porém uma equipe também que marca e sofre poucos gols, acabou de ser eliminado pelo Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil. E o Goiás fora de casa não tem o mesmo desempenho que em casa. Olha só, em casa o Goiás tem 5 vitórias em 7 jogos, fora de casa o Goiás tem 1 vitória em 7 jogos. Então realmente me parece um jogo parelho, mas talvez o mercado esteja duvidando muito do Operário. O Operário em casa ele é mais organizadinho do que o Goiás fora. O Goiás com apenas uma vitória fora, o Operário com apenas uma derrota em casa. Temos um bom jogo aqui para correção de preço, tá? Outras opções, Copa da Coreia, é uma coisa um pouco mais distante, né? Eu não sei de fato aonde que está essa competição, se está mais avançado ou não. Talvez sim. Temos aqui bons times, ó, principalmente o Ulsan Hyundai, que a gente conhece, o Pohang Steelers. Se você tem essa oportunidade de acompanhar, pode ser interessante. Copa da Argentina é sempre legal, mas também está quase no mesmo horário ali dos jogos do Brasileirão. FA Cup da China também está numa fase provavelmente mais inicial. Segunda divisão da Finlândia também não. Copa do Imperador do Japão. Liga do México é sempre muito bom, principalmente pelos horários. Para quem não tem tempo de trabalhar na parte da tarde, pode ser interessante. Copa do Paraguai. MLS está lotado. Para quem gosta à noite, depois da MLS tem até o Campeonato Mexicano. Então, à noite está bem interessante. Eu não sou de acompanhar a MLS pelo horário. Geralmente já estou dormindo, mas ó, não vou nem marcar todos os jogos como jogos complementares. Você já sabe, olha só. Do Inter Miami, né, o time do Messi, do Suárez, que eles obviamente não devem estar presentes, até aqui embaixo no Los Angeles com o Salt Lake, tá bom? São essas as opções que a gente tem aqui como jogos complementares para essa quarta-feira. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, juízo, e eu vejo você amanhã. Um abraço.